aqueça. Tá gravando. Então, boa noite, pessoal. Acho que já dá para a gente começar. Muito obrigada pela presença de todas as pessoas que estão aqui. Depois, o pessoal que não pôde vir, o pessoal do curso, depois vai poder assistir, vai ficar disponível lá no módulo 5, que é o módulo dessa semana. Então, muito obrigada, Arthur. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Vanessa, por aceitarem o convite para conversar um pouco hoje com a gente sobre a participação nas CEUAS, no Conceea. O, o tema, assim, é a participação dos representantes da Sociedade Protetora dos Animais, mas fiquem à vontade, é para ser uma conversa bem orgânica, como eu sempre falo, bem livre. A gente vai deixando fluir, o que for aparecendo de tema, a gente vai puxando. Se vocês quiserem fazer uma apresentaçãozinha também, fiquem à vontade. A ideia é a gente começar uma conversa e ir provocando mais interações, perguntas. O pessoal às vezes fica meio tímido, o pessoal do curso, mas não fiquem e perguntem já logo no começo, porque senão vocês deixam para o final e aí a gente tem que encerrar e dá muita dor no coração ter que falar que não dá mais tempo. Então, eu vou começar passando a palavra. Eu vou deixar vocês se apresentarem, como eu sempre faço, porque eu acho que a pessoa sempre se apresenta melhor do que outras pessoas apresentando. Então, a gente tem aqui algumas pessoas que são do curso, outras que vieram como convidados, porque é aberto, e mais a ideia é ser um encontro síncrono do curso, né? Então, eu vou passar primeiro a palavra para a Patrícia, porque ela é a pessoa que nunca participou dessas rodas. O Arthur sempre participa todo ano, já é nosso convidado mais que especial. A Vanessa também sempre participa, já participou esse ano e ela dá várias aulas no curso também. Inclusive, Arthur, temos que providenciar aulas suas para o curso também, né? Então, eu vou começar passando a palavra Ué, para a eu tô sabendo Patrícia, que tem que... uns jantares aí dia de quarta, eu não tô sendo chamado. Ah, é? Nem eu tô sabendo. É, Jordão, em dia de sessão do Conselho. Ah, nossa, é mesmo! O É Arthur saiu, mas mesmo! continua. É verdade, É. Arthur, falha grave. Ainda bem que você fez essa Essa, essa reclamação muito. correção. Nossa! Então eu vou começar passando a palavra para a Patrícia e depois podia passar para a Vanessa e aí a gente termina com o Arthur. Mas assim, essa primeira rodada podia ser só para vocês se apresentarem. Aí depois a gente vai fazendo de novo várias rodadas entre vocês três. Pessoal que está aqui, fiquem à vontade para perguntar. Então, boa noite. Eu declaro iniciada a nossa roda de conversa e com você, Patrícia. Boa noite, pessoal. Obrigada, Karen. Obrigada pelo convite. Meu nome é Patrícia Tatemoto, muitos aqui me conhecem, mas eu sou bióloga, tenho mestrado também em ciências biológicas, e aí eu fiz doutorado na medicina veterinária da USP, depois o pós-doc também, e agora estou no segundo pós-doc em outra área, que é no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e tenho trabalhado muito com indicadores de bem-estar animal. Então, como a gente pergunta para o animal como ele está, e como a gente mede isso dentro da robustez metodológica da ciência. E principalmente o maior desafio, a gente sabe que mostrar estados afetivos negativos, Peraí. mostrar estados afetivos negativos é muito simples, na ciência é muito mais fácil, aceitável, mas mostrar estados afetivos positivos é desafiador. Então, como a gente mede como os animais se sentem, como eles estão? E eu trabalho também para The Donkey Sanctuary. Eu sou coordenadora de campanha nas Américas, comecei em 2018 e tenho trabalhado com eles para proibir o abate de jumentos no Brasil e na América Latina e Caribe. E sou membro SEUA desde 2017 ou 2016, na Agroceres, e também fui de uma universidade e fiz um curso de bioética no Chile, na Universidade do Chile, em 2018, ganhei uma bolsa e fui para lá, fiz um curso de bioética junto com o pessoal da medicina. Então, estou até hoje como membro SEUA, parecerista, e desde criança eu queria trabalhar pelos animais. E aí as pessoas me desencorajavam. Meu pai sempre quis que eu trabalhasse no mapa, em outras áreas, mas a gente nunca sabe quais os caminhos, né, que essas nossas pulsões vão nos levar. E hoje eu trabalho com essas questões que me motivam bastante. Mas é isso.
Estou à disposição. Oi, pessoal. Meu nome é Vanessa. Acho que alguns estavam na última roda, né, semana passada, mas eu não conhecia a Patrícia, então prazer em conhecê-la. Já ouvi bastante falar de você. E eu sou médica veterinária e me formei em 2006. Esse ano eu faço 20 anos de formada, assim, até me assusta. E aí eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado com bem-estar animal também, fiz na UFPR com a Carla Molento, acho que inclusive o Labeia está envolvido, né, na organização desse curso, e eu trabalhei justamente na parte de animais em laboratório, então usados em laboratório. No mestrado eu tentei fazer uma verificação do trabalho de uma comissão de ética lá de ciências agrárias, onde estava a qual estava vinculado lá ao programa de pós, e as falhas, os pontos críticos da comissão. Aí também estudei, fiz uma tentativa de identificar o número de animais usados na época para ensino e pesquisa, né, no Paraná, com extrapolação baseada em artigos científicos. E também no doutorado eu usei o diagnóstico da raiva como modelo para estudar a parte de alternativas, né? Eu entendi qual que era o cenário no Brasil, fora do Brasil, se as pessoas usavam animais ou métodos alternativos. Fiz um estudo de custos comparando o método alternativo e o uso de animais, e a gente descobriu, comprovou a nossa hipótese de que realmente o uso de animais custa mais do que o uso de métodos alternativos. Na época, a gente utilizou o cultivo celular como modelo mais usado, vamos dizer assim, na época, né? Hoje em dia, até a Tayla está aí, ela pode falar qualquer coisa um pouquinho mais sobre isso depois, mas acho que o PCR está em alta agora também, né? Mas na época foi cultivo celular. E desenvolvi uma árvore de decisão também para auxiliar as pessoas a usarem métodos alternativos, né? E no pós-doc eu estudei negligência no uso de animais de laboratório, aplicando um questionário, identificando no Brasil, né, com base nos respondentes, como que está a situação, se existe, se existe negligência caracterizada como negligência. A gente usou algumas perguntas-chave ali, e quais eram digamos, os marcadores ali que identificavam um potencial maior para um laboratório, né, ter essas práticas negligentes. Então, é basicamente essa minha área principal. Hoje eu estou no Conceia também, acabei de entrar como membro do Ministério do Meio Ambiente, sou suplente da Bianca, que está aqui também. E, resumindo, é isso. Estou aí para a gente conversar bastante hoje. Obrigada. Pessoal, boa noite, tudo bom? Eu sou Arthur Regis, eu tenho graduação em Ciências Biológicas e em Direito, mestrado e doutorado em Bioética. No mestrado eu trabalhei a questão da experimentação animal, e para o bem e para o ruim, assim, estava com minha dissertação pronta, assim, já assim, entregando, saindo da minha mão para o depósito. A Lei Arouca foi aprovada, então eu segurei e fui refazer a dissertação, porque eu não ia ficar quieto, não ia me dar satisfeito se eu não fizesse isso. O doutorado eu trabalhei a busca de um fundamento jurídico para justificar o enquadramento jurídico dos animais, não mais como bem ou coisas. Estou finalizando meu pós-doutorado em Direitos e Garantias Fundamentais dentro da área jurídica. Sou advogado, sou professor universitário, sou pesquisador na área do direito animal. Atualmente estou também como especialista da sinergia animal em políticas públicas, então eu sou responsável por fazer o advocacy deles. Sobre a matéria mais específica que nossa, eu tive a oportunidade de ser SPA da CEUA da UNB, uma CEUA bem colaborativa, inclusive vários membros da CEUA já foram do Conceia. Infelizmente, não tive a oportunidade de estar com a Vanessa no Conceia, mas ainda tive a oportunidade de estar com a Karen e com a Bianca na minha recondução. Então, eu fiquei 4 anos lá, na verdade, no Conceia,
também representando a Sociedade Protetora dos Animais, indicação do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Então, aqui hoje a ideia é dialogar um pouco das minhas experiências e dos meus diálogos, tanto na CEUA da UNB, quanto no CONSEA, e eu fico à inteira disposição de vocês. Obrigado. Obrigada, pessoal, pela rodada de apresentações. É bem impressionante, né? Por mais que eu já conheça vocês, mas cada vez que eu escuto, assim, eu falo, caramba, né? Essas pessoas são muito impressionantes mesmo. Bom, então acho que para a gente começar, né, falando um pouco sobre essa questão da participação dos representantes da Sociedade Protetora dos Animais na CEUS e no CONSEA, eu acho que a gente podia trazer um pouco da experiência de vocês. E, Patrícia, se você quiser fazer a sua apresentação, acho que a gente poderia começar com ela, né? Com a apresentação, e depois a gente. Você gostaria de apresentar? Pode ser? Tá, eu Eu tenho um vou. Ah, não, eu não slide. tenho o que fazer. Ah, perdão, fala. Não, eu achei que eu tinha que compartilhar alguma coisa, mas eu não tenho que fazer nada. Vou tentar aqui. Eu tenho alguns slides, eu tenho que enviar uma solicitação de compartilhamento. Enviei. Tá, enquanto a Patrícia envia, Clarissa, que raça é esse bicho aí? Parece um lobo. Que bichão grande danado, fazia tempo que Professor eu do não via. céu, é a Ou então você é caramela. pequenininha, que eu não lhe conheço, ou então você Não, é ela é pequenininha. enorme, ela é enorme. Ó, a caramela. Olha, Que Ah, linda! ela Ela já não me deixa. participou é uma da roda caramelo passada, né? mesmo. Dá oi Eu lá, achei que fosse caramelona. associada com mastim, com alguma coisa assim, com essas raças Ela é maiores. uma mistura de cachorro com javali, com onça, que ela tem um olhão de onça, Do tamanho do bezerro. o tamanho É, do. Patrícia, Ai, eu ai, ai. aceitei aqui a solicitação. Não sei se É, apareceu aí. apareceu. Tô só tentando Tá, ver como que aparece aqui para vocês. Ah, deu já certo. está já tá aqui, Patrícia. aqui Só não basta você tá. colocar em modo apresentação. Ah, agora foi. Estão vendo minha Tá? tela? Sim, Sim. senhora. É, conversando até com o Arthur e com a Karen, eu não tinha certeza se eu faria uma apresentação com slides e tal, mas é só para embasar um pouco depois do que a gente vai conversar. E aí, se vocês tiverem dúvidas em termos técnicos, depois a gente aprofunda. Mas é basicamente, dentro dessa minha experiência na CEUA e em qualquer papel que eu vá falar sobre os animais, eu me posiciono muito como cientista, principalmente com parlamentares, né? A gente tem muitas tratativas com parlamentares e a gente sabe que a proteção animal tende, hoje menos, mas tende a ser vista como algo pejorativo. Ah, vocês são ativistas, até mesmo na CEUA. Quando eu entrei na CEUA em 2017, eu falava, inclusive, dos números, do método estatístico. Eu falava, mas esse teste de fato vai testar a sua hipótese? Muitas vezes eles ficavam, algumas pessoas, alguns outros pareceristas, isso lá em 2017, falavam, mas isso não é atribuição da CEUA. E no meu entendimento é. Porque se você não consegue testar a sua hipótese de forma adequada, se o seu modelo estatístico não está correto, se você não consegue avaliar de forma adequada dentro da robustez metodológica da ciência, você provavelmente vai ter que usar mais animais. E provavelmente aquele conhecimento não é necessariamente a forma mais adequada possível. E lógico, sabendo que todo o conhecimento científico é transitório, né? A gente tem verdades refutáveis. É o que melhor explica naquele momento com os métodos que a gente tem disponíveis. Mas vou falar só um pouco sobre como a gente pode também se posicionar na defesa dos animais, utilizando essas bases neurofisiológicas e a complexidade cognitiva dos animais não humanos. E eu não sei aqui o background de todo mundo, mas o bem-estar animal é uma ciência, né? Que diz respeito, lógico, à satisfatória qualidade de vida dos animais, deve contemplar a saúde física e mental e o animal em harmonia com o ambiente. E aí tem a citação mais mencionada na ciência, que é do Donald Bloom. Ele foi da minha banca e é a citação de que o bem-estar de um indivíduo é o estado que diz respeito às suas tentativas de lidar com seu ambiente. E muito embora existam preocupações de caráter moral, a ciência do bem-estar animal limita-se a caracterizar objetivamente o estado dos animais. E deve ter um rigor científico, isso acho que todos aqui já estão na mesma página. E a gente sabe que o que prepondera muito ainda é o pensamento cartesiano, é o dualismo cartesiano de Descartes, que considerava os animais como seres autômatos, então a separação entre cérebro e mente.
esse dualismo cartesiano ainda está muito presente na mentalidade, inclusive de cientistas. Hoje no ICB, eu sei que tem pessoas que colocam na CEUA menos animais. Tem um doutorando que usou 10.000 ratos. E porque as pessoas ainda entendem como seres autômatos, né? Que as diferenças em relação aos animais é, são, são essas questões de dualidade cartesiana, né? A gente difere, separa o cérebro da mente. Então, ainda tem pessoas que pensam como Descartes. O que a gente sabe é que as diferenças são em termos de grau e todas as experiências subjetivas são adaptações. E aí, só para lembrar que esse primeiro slide aqui são células de ocitocina, que são células em suínos. Por que que a gente estuda em suínos a célula para entender o humano? Porque ela é muito parecida. É o mesmo sequenciamento genômico das células ocitocinérgicas do cérebro dos suínos. Então, o que eu sempre falo é, os animais são tão semelhantes a nós que essa é a razão lógica pela qual a gente testa medicamentos em animais não humanos e extrapola as conclusões para humanos. Mas a gente tem duas abordagens que são excludentes entre si do ponto de vista lógico, que é um lado nosso trata os animais como se eles fossem inferiores e, portanto, nos dá o direito de tratá-los como a gente bem entende, confiná-los e todas as questões que a gente sabe que acontecem. E, por outro lado, a gente usa os animais como se eles fossem muito semelhantes a nós e, por isso, testamos medicamentos e fármacos e a gente amplia o nosso conhecimento com testes em animais não humanos. Essas células aqui são incríveis, assim, o suíno é muito parecido com o humano. E a gente sabe que, além disso, dessas questões todas, né, do bem-estar, como vocês todos sabem, é tratado como ciência, a gente já é consenso na ciência que todos os animais têm capacidade de sofrer e habilidades cognitivas. Então, em termos de estruturas anatômicas, nós temos, como o encéfalo do suíno é muito parecido com o nosso. E tem moléculas químicas e conexões cerebrais muito parecidas com as nossas, algumas idênticas. Suínos, por exemplo, também têm hipocampo. Os ratos, todos os roedores que são utilizados, a gente sabe que são testados medicamentos que avaliam memória, porque eles têm memória, emoções complexas, aprendizagem, capacidade de avaliação. E todas essas adaptações aumentam as chances de sobrevivência. Então, tem esse cunho evolutivo. E aí tem estudos que mostram que todos os vertebrados sentem dor. E esse é um argumento que eu uso, inclusive, nas CEUAs, porque tinha testes com peixes, e aí eram testes que desconsideravam o nociceptor que existe em todos os vertebrados. Então, os nociceptores, o que a gente vê aqui nessa publicação, tem essa imagem da truta, cada pontinho amarelo é um nociceptor. São esses receptores sensoriais que reagem a estímulos prejudiciais, que são relacionados à dor. E aí tem muitas publicações dessa pesquisadora chamada Sneddon, essa publicação é de 2003, e ainda tem cientistas que negam, sem nenhum elemento, falam que as respostas desses animais são apenas reações autômatas. Mas não, a gente sabe que eles têm os mesmos nociceptores que nós. A gente sabe também que todos os vertebrados possuem emoções, têm anatomia e função cerebral, respostas comportamentais e neurotransmissores. Então, não é porque nós somos membros da sociedade protetora que a gente está se respaldando apenas na ética. Mesmo com toda essa argumentação, muitas vezes eu tenho dificuldade em algumas discussões dentro das CEUAs, né? Porque todas as emoções foram selecionadas, também muito adaptativas, para evitar estímulos danosos e buscar recursos e recompensas. É assim que todo o encéfalo, o sistema nervoso central, opera. E a gente tem avançado muito nos limites, nas barreiras, da complexidade cognitiva. E um dos estudos é a autoconsciência e o autorreconhecimento. Então, isso é essa etapa, né, de mostrar que os animais têm consciência de si, mostra o quanto que eles estão muito mais próximos de nós do que distantes, muito mais similares do que diferentes, né? E aí tem estudo de autorreconhecimento, de reconhecimento no espelho com elefantes. Esse estudo é o estudo da marca, então é bem famoso dentro da neurociência afetiva. E aí colocam um animal em frente ao espelho e veem se ele interage com o espelho ou se ele tenta se limpar. E aí, nesse caso, esse teste dos elefantes, salvo engano, foi publicado na Nature, que o elefante tentou se limpar quando ele viu a imagem com a marca. E aí é muito difícil fazer testes com peixes pelo aparato metodológico, mas foi publicado em 2019, depois outra publicação em 2022, que peixes têm capacidade de se reconhecer no espelho. Eles passam no teste do espelho, o teste da marca, que é esse teste que mostra a complexidade cognitiva, o quanto que eles têm consciência de si. E isso também é muito adaptativo, mas a gente tem hoje publicações
que mostram, é um grupo de pesquisa do Japão, Koda et al., de 2019 e depois 2022, que conseguiram demonstrar isso cientificamente. Ainda um pouco mais além, tem um estudo de 2017, já vai fazer 10 anos, que demonstrou o conectoma da aprendizagem e memória no cérebro de uma mosca. Então, para a gente entender como funciona o nosso conectoma, ou seja, a rede neural responsável por aprendizagem e memória, a gente estuda larvas de insetos, moscas. Na Suécia, onde eu fiz o meu doutorado de sanduíche, tinha um grupo de pesquisa que só estudava larvas de insetos. E aí eles demonstravam o quanto que tinha genes, que eram os mesmos neurotransmissores que a gente produz, tem no encéfalo de uma mosca, né? Que é muito diferente, é um sistema nervoso muito diferente do nosso, mas a gente estuda nesses animais e em outros animais por ser tão semelhante ao nosso sistema, nosso mecanismo neurofisiológico. E aí falaram depois, também, em muitas discussões, né, sobre a cognição, complexidade cognitiva dos animais não humanos, que a cultura era inerente, exclusiva, poderia acontecer em humanos. E aí a gente precisa definir, a definição de cultura é, basicamente, quando a gente tem comportamentos socialmente transmitidos, e isso foi demonstrado em macacos em 1952. E depois foram outras publicações aceitas de vários outros grupos taxonômicos, grupos de animais, mostrando que até animais têm cultura, que são esses comportamentos socialmente transmitidos. E por último, o estudo famoso, eu não sei se vocês conhecem, do Franz de Waal, que mostra a moralidade, as bases biológicas da moralidade que foi demonstrada em animais não humanos. Basicamente, os macacos tinham. Depois eu posso compartilhar o link do vídeo com vocês. Mas os macacos tinham uma tarefa de pegar uma pedra e voltar a entregar a pedra para o experimentador. 2 macacos, eles conseguiam se ver. Um deles recebia a recompensa que era pepino, e o outro, uva. E os macacos preferem muito mais uva do que pepino, esses macacos que estavam nesses testes. Os macacos desempenhavam a mesma tarefa, mas recebiam recompensas diferentes. O que recebia pepino começou a mostrar sinais de agressividade. Ele jogou o pepino no experimentador, ele bateu a mão, ele sacudiu a grade. Então, isso mostra o quê? Que eles estão desempenhando a mesma tarefa. O macaco que está entregando, que está recebendo o pepino, ele testa a pedra, ele testa no chão, testa na parede. Será que isso aqui é a pedra que o outro está entregando? O que que isso mostra pra gente? Eles estão desempenhando a mesma tarefa, mas eles têm recompensas diferentes. Aquele que tem uma recompensa inferior, ele mostra sinais de agressividade que está relacionado à frustração. Mas não só isso. Isso mostra um senso de justiça. Por que que eu faço a mesma coisa e recebo uma recompensa inferior? Olha a complexidade cognitiva, a raiz biológica da moralidade. Com esse estudo, a gente está convencido, quem quer está convencido, que não existem mais diferenças em termos de presença e ausência em outros animais e a nossa espécie. Então, tem pilares da moralidade que foram extensivamente demonstrados em outros animais, como empatia e compaixão, reciprocidade, senso de justiça. Tem muitos estudos demonstrando todas essas características, habilidades, a raiz biológica dos nossos comportamentos, e, de novo, essas experiências são adaptações. E nós estamos avançando de forma bastante questionável, né? O que que a gente faz com esse conhecimento científico todo disponível? A gente tem avançado muito pouco, no meu entendimento, e a gente sabe que existem ferramentas para acessar o bem-estar animal, como comportamentais, fisiológicas, moleculares, transgeracionais. No meu estudo na Suécia, a gente foi buscar entender alterações epigenéticas moleculares do genoma de animais dentro do sistema límbico, ou seja, dentro do sistema nervoso central responsável por emoções, memória e aprendizagem, a gente viu que haviam alterações dependendo da gestação desse leitão. Enfim, aí só para encerrar, como nós estamos avançando, né? Apesar de todo esse conhecimento científico, como eu falei, a gente tem avançado pouco ainda. E esse pesquisador, o Ian Duncan, ele é um pesquisador muito famoso na área de bem-estar animal, e ele fala que quando ele demonstrou que as galinhas estavam frustradas e em sofrimento real na década de 70, ele achou que as coisas mudariam muito rápido. E só 40 anos depois, a Europa resolveu tirar as galinhas das gaiolas. E aí a gente tem ainda no sul global, né, 8 bilhões de galinhas em gaiolas. Eu sei que a gente está falando de animais em experimentação aqui, mas para dar um exemplo do quanto que a gente demonstra com a ciência toda essa complexidade cognitiva e ao mesmo tempo somos muitas vezes ignorados. E aí, só para concluir,
que a ciência demonstrou já o quanto nós somos mais similares do que diferentes, os animais não humanos são muito mais similares do que diferentes de nós, e que eles merecem ser incluídos como sujeitos de interesses, né? E a gente sempre fala em números, mas o sofrimento é sempre em nível individual. A gente fala em números para convencer, fala de 8 bilhões de galinhas, fala de 200 milhões de animais em experimentação, não lembro o dado. Mas o sofrimento é sempre em nível individual. Isso conta muito. Era só para compartilhar um pouco da complexidade cognitiva e neurofisiológica dos animais não humanos com vocês e talvez abrir para mais discussões. Caramba! Muito legal, Patrícia, muito mesmo. Ótimo começo. E agora? Como que a gente. Algum de vocês dois quer acrescentar alguma coisa? Quer entrar nessa Eu, questão? eu gostaria, parabéns, Patrícia, eu gostei bastante do teu trabalho e me chamou a atenção positivamente porque essa semana eu participei do Congresso Paranaense de Bem-Estar Animal, aqui, que um professor amigo meu está organizando, e dei uma palestra também. E eu sempre começo as minhas falas conversando com as pessoas sobre por que eu estou falando daquilo. Afinal, por que a gente está dentro de uma comissão de ética? Por que a gente precisa garantir o bem-estar em todas as esferas? Justamente pela ciência, né? Justamente a ciência nos leva à necessidade de garantir um mínimo de bem-estar animal e é por isso que a gente está aqui, né? Cada um de nós fazendo o seu papel justamente por tudo isso que você mostrou, né? Então, eu acho bem legal que eu também sempre, quando posso, em qualquer palestra que eu dou, eu sempre toco nesse assunto. Que se a gente estivesse falando de uma cadeira, de uma mesa, de qualquer objeto inanimado, não precisaria a gente estar discutindo isso, né? Então, acho bem interessante. Pegando o gancho aqui também, não sei se também é o momento de a gente falar sobre isso, que uma das questões que estão listadas na nossa convite de hoje, né, para essa noite, é em relação à responsabilidade da gente dentro de uma comissão de ética e dentro do Conselho. E uma das coisas que eu sempre tento pensar, agora eu estou numa CEUA, na Bioxen, junto com a Karen, né, Bioxen, não sei, acho que é Bioxen que eles falam, e está sendo bem desafiador, mas assim, o que eu tento levar para cada reunião, para cada análise de projeto que eu faço? De pensar em tudo o que é possível fazer para realmente defender os animais. A gente está ali pelos animais, tanto no Conselho quanto nas CEUAs. Então, ali a Patrícia falou no início, é porque avaliar a questão estatística, sim, tudo que a gente pode pensar em termos de 3 R's a gente deveria fazer. Então, avaliar a questão estatística, N de animais, mérito científico. E uma das coisas que eu sempre bato em cima, que eu também já escrevi isso lá no meu mestrado em 2008, foi tentar fazer com que as pessoas apresentem, e se elas não apresentarem, porque acho que isso não é ainda uma norma do Conselho, só está descrito numa declaração que a pessoa assina, mas elas deveriam, eu falei isso também semana passada, trazer comprovação de que não existe método alternativo para aquela utilização que ela está propondo, né? Porque, afinal, se existir método alternativo para aquela utilização, ela não deveria nem estar propondo aquele projeto. Então, mas como às vezes os pesquisadores não fazem essa análise crítica antes, cabe a nós, como proponentes dos projetos, fazermos essa análise, né? Então, é uma das coisas que eu acho mais importantes é tentar fazer essa avaliação crítica. Existe como substituir esse projeto, esse uso por outra coisa que não envolva os animais? Então, acho que essa é uma coisa que eu queria trazer já desde o início. Só para dialogar um pouco mais também com o que a Patrícia colocou, eu coloquei até o link, tá, pessoal, aqui do relatório do Conselho. Patrícia, em verdade, as aves são os animais mais utilizados pelos dados oficiais que nós temos, tanto em pesquisa quanto em ensino,
porque tem muito elemento relacionado à alimentação, etc., e são aqueles galpões enormes com milhares de aves. Lógico que esses dados eles precisam ser interpretados, filtrados, mas depois de muita luta, não foi, cara? E nossa, lá no Conselho, finalmente a gente conseguiu que esses dados atualizados fossem publicados, porque eu entendo que é a partir dos dados, é a partir das informações que a gente pode analisar, pode corrigir rota, pode propor alterações, políticas públicas, etc. O Kleber, pessoal, colocou aqui, ó, levando em consideração que todos os seres vivos possuem algum grau de sensibilidade, precisamos reavaliar os estudos, mesmo quando envolvem insetos. Será que já temos meios de identificar as sensações em carrapatos? Kleber, eu vou deixar para a Vanessa e para a Patrícia a sensação de carrapatos. O que eu posso dizer para você é que 2024 teve o primeiro Congresso Brasileiro de Métodos Alternativos, ocorreu no Rio de Janeiro, e muitas discussões foram postas a respeito da lei Arouca. Infelizmente, ela não alcançar os animais invertebrados. Então, a nossa lei Arouca, todos aqueles elementos, os nortes éticos, os procedimentos, etc., ele só alcança os vertebrados, e há uma resistência até compreensível de fazer alguma alteração na lei Arouca, e essa alteração, como a gente sabe, entrar de uma forma no Congresso Nacional e, de repente, desfigurar a lei Arouca. De minha parte, eu não acho a lei Arouca perfeita, mas eu acho um avanço extraordinário, considerando que o que nós tínhamos era uma lei de vivissecção do final da década de 70. Então, é aquela história, a gente não vai jogar a água suja com a criança dentro, mas a gente tem que analisar quais foram os avanços alcançados com a lei Arouca. E sobre a questão dos meios de identificar sensações em carrapatos, que eu vou ampliar para invertebrados. Patrícia, Vanessa, que vocês são mais da área, a própria Karen, a Bianca, a Tayla, que é mais a área de vocês. Eu ia começar dizendo que talvez quando a gente não tem certeza, caiba o princípio da precaução. Que aí nosso amigo advogado, doutora Selma, podem falar melhor do que eu, que daí caberia o princípio da precaução, quando a gente não tem elementos para concluir se vai causar sofrimento ou não. Mas tem estudos com invertebrados, o estudo de aprendizagem foi desenvolvido há muitas décadas com a aplysia, que é uma lesma do mar. Então, o que eles faziam era dar um estímulo nela até ela parar de responder, ou seja, ela responde ao estímulo. E aí eles descreveram e demonstraram habituação e sensibilização em um animal invertebrado marinho, que é essa aplysia, essa lesma do mar. O que que isso demonstra? Eles estavam fazendo uma outra pergunta, que era sobre a aprendizagem, que são as bases da aprendizagem, que é responder a um estímulo ou não, mas basicamente ela responde ao estímulo. E aí eu lembro de um outro estudo que eu preciso ter a referência, meu orientador cobrava isso. Precisa saber o nome e o ano quando você fala do estudo, mas eu não vou lembrar, posso pesquisar depois e mandar para vocês. Mas que fala do ermitão, que é aquele crustáceo que usa uma concha como casa. E aí teve um estudo que eles colocavam os ermitões para escolher sua concha. Uma vez que eles escolhem a concha, eles demoram muito para trocar, porque eles demoram um tempão para trocar, porque eles usam como uma casa. A não ser que ela quebre ou que eles não caibam mais, aí eles trocam. Mas eles são criteriosos, eles escolhem a concha e depois não trocam mais. E aí o que que os pesquisadores fizeram? Colocaram, depois que ele escolhia, que escolha é diferente de preferência também na área do bem-estar animal, depois que ele escolhia a concha dele e se encaixava nessa concha, o pesquisador começava a dar um eletrochoque nessa concha. E aí o ermitão saía. Ou seja, o que eles concluíram, no mínimo, esse animal entende como um estímulo aversivo. Porque depois que eles escolhem as conchas, eles não trocam mais. Mas o pesquisador fazendo choque, o ermitão trocava de concha. Então a gente tem essas pistas de que sim, eles sentem sensações aversivas, e o último argumento é evolutivo. Do ponto de vista da evolução, tudo que vai beneficiar a nossa sobrevivência e reprodução vai ser selecionado. Não é que evolui para, mas que é selecionado. Então, evolutivamente, aqueles indivíduos que sentiam dor e, portanto, preservavam sua integridade física e sua sobrevivência, acabavam sobrevivendo e reproduzindo. Esses genes de nociceptores, de capacidade de sentir, foram sendo selecionados, né, pela seleção natural,
e estão presentes hoje nos organismos que sobreviveram. Então, é muito provável, também do ponto de vista evolutivo, que a gente tenha essas sensações que vão evitar desprazer e buscar conforto, e até em animais invertebrados. Só complementando que o pessoal já falou, se a gente pegar normas, né, internacionais, por exemplo, a diretiva europeia, né, eles também incluem nas normas de regulamentação os cefalópodes e decápodes, né, que são invertebrados também. E respondendo especificamente a pergunta do Kleber, eu não conheço particularmente estudos, meios de identificar sensações em carrapatos, mas já vi estudos que falam sobre emoções, se eu não me engano, em formigas e abelhas, pelo menos. Então, eu acho que é uma tendência futura, não digo talvez logo, né? Porque a mudança de uma lei federal, ela é longa, um processo longo, né? Difícil às vezes, mas eu acho que existe uma possibilidade, sim, porque a gente já está, a ciência evolui muito rápido, né? Então, a gente já está vendo sempre tem informações novas e nada impede de futuramente a gente ter uma ampliação, né, dos animais aí. E Kleber, só para trazer mais um elemento, eu considero que a Lei Arouca ela tem uma força muito grande no ponto que ela consegue, em vários elementos, se atualizar sem precisar passar pelo Congresso Nacional. Então, ela consegue trazer novas resoluções, trazer novos dispositivos relacionado à pesquisa e ensino. Mas nesse ponto específico dos invertebrados, não é possível o CONSEA evoluir, porque a própria lei diz, não sei se é no artigo 2º ou no artigo 3º, mas a própria lei define que ela só alcança os animais vertebrados. Sim, mudar a lei, como a Vanessa disse, é um processo longo. A gente teve ali a própria Lei Arouca, foram 13 anos. A gente viu agora a Bianca, se estiver aí próximo, vai saber trazer mais elementos do que eu. A lei que proibiu os testes cosméticos e congêneres em animais, a gente já tinha metade dos estados e mais o Distrito Federal com leis locais proibindo, e ainda assim foi uma tramitação longa, desgastante, vários debates, várias negociações no Congresso Nacional, até a gente ter a aprovação dessa lei. Mas a gente não desiste, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai avançando. O professor Vonei Garrafa, que que foi o coordenador do meu programa do PPG Bioética, ele tem uma frase que é mais ou menos assim, que eu gosto de usar, parafrasear, plagiar, como queiram, dizendo que a gente está muito longe ainda do nosso destino, mas quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente caminhou já bastante, mas ainda não chegamos aonde nós queremos. Pessoal, eu queria. Pode falar, Patrícia, se você quiser falar, pode falar. Pode falar. Eu queria retomar alguns pontos que a Patrícia trouxe que me deixaram pensativa aqui, e eu queria compartilhar com vocês uma questão. É, teve várias coisas bem interessantes que foram faladas e tal, e uma é sobre a questão do mérito científico. A Patrícia não usou esse nome, mas quando ela estava falando que nasceu essa questão de se o N faz sentido, se o estudo é relevante, é aquela velha questão de se a CEUA deve ou não, se compete a CEUA ou não, a discussão do mérito científico. E eu já falei bastante disso com você, já martelei bastante que sim, é papel da CEUA discutir o mérito científico, até porque não tem como discutir ética sem discutir o mérito científico. E aí teve uma coisa também que a Patrícia trouxe, que é essa questão assim da gente de existir esse preconceito com os representantes da Sociedade Protetora dos Animais. Eu não sei se vocês aqui têm algo a compartilhar sobre isso, se alguém aqui já atuou como representante da Sociedade Protetora dos Animais,
Mas, de fato, isso que a Patrícia falou também sempre foi muito a minha percepção de que eu tinha sempre que falar cientificamente, que trazer argumentos científicos, que falar de referências científicas. E tanto que, como eu gosto muito de filosofia da ciência, eu encontrei muitas questões da filosofia da ciência que eu via acontecendo nas CEUAs, até por parte dos supostos cientistas. Uma falta de crítica científica, de pensamento científico, de ceticismo científico. Mas o que eu queria falar, na verdade, é outra coisa. É, eu acho que é muito importante trazer isso trazer questões científicas, de trazer a abordagem científica e mostrar que a gente sabe, que a gente é cientista, que a gente é pesquisador, que a gente sabe pesquisar, que a gente publica também. Eu acho que isso é muito importante. Não tem outra forma deles nos respeitarem se não for essa. Mas, quer dizer, não sei, né? Mas uma coisa que eu sinto muito falta, e talvez até mais, é a capacidade de fazer um raciocínio ético. Porque se a gente pensar, né, tá, tudo isso que foi trazido sobre os animais serem sencientes, terem autoconsciência, têm capacidades semelhantes às nossas, mas por que que tudo isso é relevante? Porque muitas vezes eu sinto, eu percebo uma coisa assim, tá, legal, os animais têm essas capacidades, tal, nossa, a ciência está mostrando tanta coisa, mas parece que se não tiver o raciocínio lógico da ética, esse conhecimento meio que não adianta nada, assim. E eu até queria saber da experiência de vocês como representantes, né, em CEUAS, se vocês também percebem isso. Eu percebo, tipo, praticamente um analfabetismo na ética. E é muito mais difícil trazer esse assunto do que. Porque esse da ciência, a gente também percebe um analfabetismo em bem-estar animal. Colocam qualquer pessoa para falar sobre bem-estar animal, sendo que no Brasil a gente tem pesquisadores, cientistas internacionalmente reconhecidos, entre os quais Patrícia e Vanessa estão inclusas. E aí chamam para falar de bem-estar animal uma pessoa que não tem nada, não tem um mestrado, um doutorado na área. Isso é uma coisa. Então a gente percebe esse analfabetismo, sim, em ciências cognitivas, em bem-estar animal, em etologia, mas ainda dá para tentar falar, porque daí a gente traz artigos, traz conhecimento, estado da arte sobre inteligência em outras espécies, sobre protomoralidade, sobre moralidade, ainda dá para trazer. Agora, quando é a ética, é quase impossível, porque parece que as pessoas nem sabem que a ética é uma área de conhecimento sistemática que é super complexa, que tem pesquisadores que se debruçam anos sobre isso, que tem várias teorias, que tem metodologia, que não dá para aprender ética sei lá, em uma disciplina, que as pessoas fazem, né, graduação em filosofia, pós-graduação, e nananã. Então, eu queria compartilhar um pouco isso, assim, que eu concordo 100%, acho que essa postura científica é essencial para a gente conseguir ser ouvido, mas eu acho que ainda tá ainda pior que isso a parte da ética, porque não tem nem como tentar mostrar que ética não é questão de opinião, que existe um conhecimento acadêmico e publicações. Isso que eu queria compartilhar com vocês. E qual que é o sentimento, o pensamento de vocês sobre isso? Queria só acrescentar, quando a gente estava falando antes, né, de existe ainda o cherry picking, que é o uso simbólico da ciência. Tem algumas publicações que dizem o contrário do que a gente está falando aqui sobre sem ciência. Né? Tem um pesquisador chamado Rose que ele fala que os peixes não sentem dor, apesar de toda a evidência científica. Ele fala, e é um cientista também, e ele publica. Ele fala que são reações autônomas, que é um automático, não é algo relacionado à sem ciência. Como a gente teve publicação sobre a cloroquina. Então, às vezes a gente cai no uso simbólico da ciência. Existem sim publicações que dizem o contrário do que a gente está discutindo aqui, mas elas não são suficientes para descaracterizar o consenso da área. Isso é importante também ressaltar. E quando a gente estava falando antes dos três R's,
tem um dos 3 R's, é o replace, né? Que a gente estava falando do carrapato, tudo antes que eu ia falar isso. Dentro dos 3 R's, tem essa questão do replace, da substituição, por animais que antigamente eram usado esse termo, né? Era utilizado esse termo, animais inferiores, que foi uma questão que eu discuti lá no Chile. Então a gente troca mamíferos por peixes, e aí a gente pode continuar fazendo, sendo que a ciência já demonstrou também. E uma vez conversando com o professor Donald Bloom, eu falei, professor, o que que o senhor acha desse? Sempre me incomodou muito, e as pessoas tratam com muita normalidade. Vamos substituir por animais inferiores. Daí depois mudaram um pouco, alguns lugares falam, vamos substituir mamíferos por peixes, né? Por outros vertebrados, para tirar essa palavra inferiores, mas mesmo assim, a prática em si é o que me incomoda. E conversando com o professor Donald Bloom, ele falou: talvez um animal que seja tido como inferior, ele sofra ainda mais. Isso eu nunca tinha pensado. E daí eu fiz com ele uma analogia com criança. Por exemplo, o meu sobrinho, quando ele bate o joelho, eu falo pra ele, vai passar. E ele chora e fala, mas vai demorar, não vai passar, não tá passando. A gente não, a gente bate o joelho e fala, não, eu sei que vai passar, a gente não chora, não tem essa mesma reação. Então, talvez esse paralelo, né, com os animais com mais complexidade cognitiva e menos complexidade cognitiva, talvez substituir por peixe seja um grande equívoco, porque talvez ele sofra mais ainda. Eu não sei se deu para entender o paralelo que eu fiz comigo e meu sobrinho, né? O acúmulo de experiência, a complexidade cognitiva traz um pouco de isso vai passar, né? A gente não exacerba, não amplifica uma situação aversiva. Talvez um animal inferior esteja sofrendo mais ainda, né? Quando a gente está falando de invertebrados e quanto isso ainda tem que caminhar e até animais tidos como inferiores. E falando agora dos seus comentários, Karen, concordo plenamente. Não deveria ser uma luta o que a gente questiona, o que a gente, né, fala. Teve eu sei que a gente tem o termo de confidencialidade, mas não vou falar onde, mas uma CEUA que eu entrei que colocavam os animais, as aves, para insensibilizar e durava mais de 1 minuto no gás. Eu falei, gente, mais de 1 minuto não é nenhum abate humanitário isso. Abate humanitário, por definição, tem que gerar uma insensibilização, um método que gere perda imediata de consciência. O animal não pode ficar 1 minuto agonizando. Mas, enfim, a gente vê o quanto que é necessário falar o óbvio e que as questões éticas têm esse desconhecimento, esse afastamento e essa trivialização. Porque as pessoas trivializam, né? E o membro da SPA também dentro da CEUA, como se a gente estivesse ali falando só de forma a defender os animais sem nenhum respaldo científico e ético. E eu entrei em uma das CEUAs como bióloga e depois fui membro SPA. Foi muito diferente o tratamento que eu recebia de uma outra CEUA que eu entrei diretamente como SPA. E aí eu concordo plenamente com você, mas acho que é uma construção e eu sempre penso, a professora Carla Molento uma vez me falou, eu estava em dúvida, estava com algumas crises existenciais, ela falou, a gente tem que estar onde os animais estão, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda com isso, e aí a gente vai enfrentar esses desafios mesmo. Pessoal, eu queria só complementar. Eu concordo, os 3 R's são importantíssimos. Essa substituição, nem sempre a gente vai substituir, principalmente nas fases iniciais, era uma substituição que não utilizava animais, mas eu só queria também deixar uma provocação, e eu sei que a Lei Arouca ela se fundamenta nos 3 R's, ela tem vários normativos que bebem dos 3 R's, mas os 3 R's são do final da década de 50, tá, pessoal? A gente já tem outras possibilidades de aporte ético, a gente teve vários avanços, então tem quem defenda, acho que são os 3 S's, né? A boa ciência, etc. Então já tem outros elementos teóricos para serem aportados. Os 3 R's, eles são importantes, eles são ferramentas importantes, mas é do final da década de 50, então, ou seja, século passado. A gente está em 2026 e a gente ainda não conseguiu avançar de aportes teóricos de 1959, se eu não estou enganado, o livro que traz os 3 R's. A respeito dessa experiência em CEUA e no CONSEA, eu queria só trazer para vocês assim, o que eu passei, o que eu vi. Na CEUA da UNB, o pessoal era muito colaborativo, muito mesmo, inclusive teve uma outra oportunidade no início que eu deixei passar alguns elementos e os próprios professores, RTs trouxeram,
mas a gente ouviu o relato várias vezes, não foi, Karen? De CEUA que não distribuía projetos para SPA, que não dava voz para SPA, que simplesmente escanteavam. Então, o que é que eu apurei assim dessas conversas, etc. Algumas dificuldades para os SPAs nas CEUAs. A primeira dificuldade é que, infelizmente, para ser indicado para uma CEUA, você precisa de uma ONG. E vou explicar porque que eu falei, infelizmente, ainda bem que a gente tem um fórum aí estruturado em todo o Brasil, porque várias ONGs ela tem que escolher, ou ela se estrutura, ou ela se regulariza, ou ela cuida dos animais. Então, pagar um advogado, pagar um contador, etc., para muitos é um custo alto. Segundo ponto, algumas ONGs não querem indicar pessoas para as CEUAs porque entendem que, se assim fizerem, vão estar legitimando aquelas práticas. Eu discordo, eu vou na linha do que a Patrícia disse, inclusive numa reunião do Conselho. Eu sempre penso, se eu não tiver naquela CEUA, os animais vão estar mais ou menos protegidos? Opa, vão estar menos. Então eu vou estar, mas o ambiente, eu vou estar lá, não importa. Terceiro, a gente tem muitos relatos de pessoas que não se sentem capacitadas, preparadas para estar numa CEUA, e por isso desse curso, e não precisa estar capacitada. A CEUA, pessoal, o nome já diz, a comissão de ética no uso de animais, e muita gente, como colocar aqui no chat, tem relatos de que o pessoal chega e diz, não, isso é uma questão ética, a gente não vai discutir, não é para discutir aqui. Lógico que é para discutir aqui. Aqui é exatamente o local próprio. Então, muita gente não se sente confortável e é criado também, em algumas CEUAs, esse ambiente hostil para quem é indicado pela Sociedade Protetora dos Animais. E no meu caso específico, eu acrescento mais um elemento que resultou, infelizmente, na minha saída da CEUA da UNB, porque é o seguinte, quem está lá na CEUA são RTs, professores, pesquisadores, etc. Então, eles já estão na UNB, eles já estão trabalhando e, dentro das funções deles, eles incorporaram ali naquele horário aqueles elementos da CEUA. Eu não, eu tinha que me deslocar 30 quilômetros para ir na UNB, que as reuniões depois da pandemia voltaram a ser presenciais, tinha que ficar a manhã toda lá e tinha que voltar correndo, feito um maluco, para pegar minha filha na escola. Então, assim, eu tinha que me deslocar, eu sou autônomo, então eu estava deixando, entre aspas, de trabalhar, de ganhar dinheiro, etc., enquanto as pessoas que estavam lá, não, na verdade, elas estavam sendo remuneradas. Então, eu trago mais essa outra questão que envolve as nossas participações nas CEUAs e que a gente escuta, ou pelo menos escutava quando estava no Conselho, constantemente essas dificuldades. Fora, assim, há regras que as pessoas criam que tiram sei lá de onde. Não vou distribuir processo para relatoria de SPA. Uma CEUA abriu o edital, supostamente não apareceu ninguém da SPA, quando apareceu um mês depois, não. Agora você não pode entrar, tem que esperar daqui a um ano para entrar, e não há qualquer regulamento nesse sentido, pelo contrário. Convida, guarda os comprovantes de convidou 3 vezes, se não tiver ninguém, aí você indica um ad hoc para a vaga da SPA. Mas a partir do momento que há uma indicação de uma ONG para essa vaga da SPA, essa indicação ela se opera, ela se efetiva de forma imediata. Então, a gente sabe que muitas CEUAs elas são, de certo ponto, hostis, mas isso não pode servir de instrumento para nos excluir das CEUAs. Pelo contrário, isso tem que servir de incentivo. Por que esse pessoal não me quer aí? Por que esse grupo de pessoas está incomodado com a minha presença? Agora que eu quero ficar, agora que eu quero ir até o fim. Então, só trazer mais esses outros elementos, porque a gente já escutou muitos relatos nesse sentido, infelizmente. Inclusive em CEUAs de membros do Conselho, ou seja, de pessoas que eram do Conselho e também era de alguma CEUA institucional.
já que deu uma brecha, eu vou comentar. É, eu acho que essa visão que você tem, Karen, das SPA na CEUS, das Sociedades Protetoras na CEUS, ela também se aplica um pouco ao Conceia, né? Porque eu, pelo menos, eu tive a experiência de participar do Conselho de 2017 e 2021 como sociedade, representantes de sociedades protetoras. E não sei, nunca, não lembro assim de nenhuma situação que tenha sido assim tão específica contra mim, assim, mas a gente sente, né, nos bastidores que parece que tem um pouquinho de preconceito, assim, né? E a gente sempre tem que provar que você é muito bom, que você tá ali porque tem mérito, porque tu tem uma história dentro dessa área. Então é sempre assim parece que para membros de sociedades protetoras parece que é sempre mais difícil ganhar aquele espaço, é o que eu sinto, né? E também mencionar aqui para vocês que a gente teve historicamente no Conselho, isso eu falo também desde antes de eu entrar, porque eu entrei, quando eu entrei estava a Rita Garcia, que talvez alguns de vocês conheçam, e a Rita era Sociedades Protetoras de Animais também, e ela me contava do histórico e tal. A gente já teve dentro do Conselho pessoas, SPAs, que na verdade não eram reais representantes. E eventualmente isso acontece no Conselho, né? Então, Eventualmente acontece, Vanessa. então, e aí a gente fica, né, se perguntando assim, né, e tentando ganhar também o espaço daquela outra pessoa, usar o espaço daquela outra pessoa, usar de artimanhas para tentar, mas assim, não seria o ideal. Assim, o ideal é que realmente quem senta naquela cadeira, isso eu sempre falei para Karen, a gente até se reunia com as pessoas que eram indicadas, né, para sociedades protetoras e falavam, gente, vocês estão ali pelos animais. Sempre tem que pensar em votar pelos animais, sabe? Mas não é sempre assim que aconteceu. Então, esse é um outro relato também que eu gostaria de deixar para vocês. Só que, queria lembrar que esse curso, né, ele surgiu justamente por causa dessa percepção de tudo que a gente está falando. E tem pessoas que têm super disponibilidade, interesse de atuar em SEOs, só que é importante ter um conhecimento científico, porque a gente sabe, né, que a pessoa só vai ser ouvida se ela mostrar, né, o mínimo, assim. Então, por isso que a gente quis fazer esse curso, para a pessoa chegar na selva com munição, para ela saber pelo menos como procurar, onde que ela tem que procurar quando ela quiser falar de métodos alternativos, quando ela quiser entender as questões de refinamento, né, enfim. E eu também já participei de SEUA como Sociedade Protetora dos Animais e como veterinária, e é muito diferente, é muito diferente, é curioso isso, mas realmente é muito diferente. E essa questão do Conceia, eu queria só compartilhar dois acontecimentos. Um, a Bianca, se ela ainda estiver aqui, ela vai reconhecer, porque eu sempre falo isso, eu sempre lembro disso. Eu estava lá, né, numa discussão, e eu falei alguma coisa, aí uma pessoa falou assim, a Bianca, aí uma pessoa falou assim: "Ah, se a SPA tá falando isso, então tá, é que eu sou da academia", a pessoa falou. Tipo, eu também sou da academia. Então isso foi uma coisa que me marcou bastante. E o que que era outra coisa que eu ia comentar? Ah, conversando assim, né, nos corredores, uma pessoa uma vez demonstrou que ela achava que os representantes da Sociedade Protetora dos Animais no Conceia não precisavam ter doutorado, que eram, né, não era o mesmo nível que as outras pessoas que estão lá, porque todos os outros que são indicados pelas outras cadeiras, pelas outras representações, têm que ter doutorado. Só que os SPA também têm que ter doutorado, e a comissão de avaliação, ela avalia por currículo. Então, quando a gente indica, quando uma ONG indica, a ONG indica, né, o nome da pessoa, tudo, e o currículo e os diplomas de graduação, mestrado e doutorado. Exatamente a mesma exigência dos outros. Então, só isso que eu queria compartilhar, corroborando o que vocês estão trazendo.
Falando nisso, acho que a seleção dos SPA talvez seja até mais complexa do que de outros membros, porque tem que ter uma indicação, a pessoa tem que mandar currículo, documentação, histórico né, de experiência na área, e daí passa por é montada uma lista, né, daí a comissão, a DOC determina que, né, vota lá, faz uma elenca, né, o primeiro, segundo, terceiro, daí vai lá para a ministra, então é bem mais complexo, inclusive, né. E eu Ah, só sim, queria pode eu falar. queria só, agora que a Karen falou isso, eu lembrei de um episódio que a Karen e a Bianca vão saber de quem que eu tô falando, mas eu também não vou dar nome aos bois. Como eu fiz parte 4 anos como SPA dentro do Conceia, a gente acaba, né, se conhecendo e, enfim, se encontrando nos eventos também. E eu fui no evento, assim como as meninas foram, no evento do Rio de Janeiro no passado, que era o Congresso Mundial de Métodos Alternativos. A gente teve palestras lá e tal. E eu participei como ouvinte, teve palestras de representantes do Conceia também, vocês meninas, né, que estavam lá, e estava a presidente do Conceia na época, que era a Luísa, né? E aí a Luísa deu a palestra dela, eu estava assistindo, nós estávamos todas, né, assistindo, e aí a Luísa estava com uma outra pessoa que era membro do Conselho e eu levantei para fazer uma pergunta para a Luísa no público, né? E daí essa pessoa, quando eu entrei na fila para ir em direção ao microfone, a pessoa chegou para mim e disse assim, você não vai, como é que ela falou? Ser grossa Criar com a Luísa, confusão, você não vai criar ser confusão. criar confusão com a Luísa. Você não vai criar confusão com a Luísa. Tipo, olha a imagem que a pessoa tinha de mim. Eu nunca fui barraqueira nas reuniões do conselho. Nunca. Então eu não consegui entender por quê. E na hora eu perdi a oportunidade de perguntar, mas o que você quis dizer com isso, né? Olha só a imagem que as pessoas têm dos SPA, né? Enfim, só uma experiência pessoal. Acho que a Pode Tayla A, vai falar, falar. a, a Tayla está como levantada. Então, pessoal, eu também não vou dizer onde e como, mas em uma determinada CEUA, que a gente fica pensando como que foi feita, na verdade, a escolha do representante da proteção animal, sabe? Mas essa pessoa que era representante chamava as pessoas que trabalham com proteção animal de proteloucas. Eu fui testemunha disso, e isso foi durante a relatoria de um projeto, e eu pensei, como que essa pessoa está contribuindo aqui dentro desta CEUA, né? Então, é muito complicado. E eu queria trazer um outro ponto também, que eu vi daí o Arthur falando da dificuldade que ele tinha, né, para ir até as reuniões da CEUA, né, que ele estava numa desvantagem ali, né, para efetivamente participar, né, mas além de tudo isso, Arthur, também tem a questão de que você além de ser de fora, as outras pessoas que compõem geralmente a CEUA, elas estão dentro da instituição para julgar projetos da instituição. Então tem mais um complicante aí, né? As pessoas ali que estão. Eu faço parte de uma CEUA em que eu tô como veterinária na CEUA, tá? Não como representante da proteção animal. E eu vejo ali que a gente pisa muito em ovos. Os colegas têm que ter muita. Como é que eu digo? Eles têm que pesar muito na imparcialidade, e isso é impossível, tá? Eu já adianto que é impossível. E os colegas consideram os outros colegas enquanto estão julgando os processos. Então, isso é muito complicado. Queria trazer mais esse fator complicante aí, e mais essa questão de como que é escolhida a pessoa representante da sociedade protetora, porque às vezes eles trazem um agregado disfarçado
de representante da CEUA. Eu queria só fazer dois comentários rápidos. Primeiro, tá, você me provocou para um ponto que assim, não tinha ainda se disposto, que é também que essas pessoas elas estão lá convivendo no dia a dia. Então, elas naturalmente têm uma relação muito mais próxima e uma afinidade muito mais próxima. E a gente do SPA é o estranho no ninho. Todo mundo está lá, conversa, vai tomar um cafezinho, conta uma piada, às vezes sai no barzinho, isso queira ou não queira, isso vai fazendo redes sociais muito mais sólidas, e às vezes a pessoa pode ficar, não está tão bom, mas é fulaninho, é fulaninha, meu amigo aqui, deixa passar, fui para o aniversário do filho dele ou da filha dela, etc., que pode acontecer. E, Karen, do que você falou, eu acho assim, o Fórum, o Labea, tem duas iniciativas sensacionais. A primeira é o curso por si só, que é uma capacitação, né? Embora não seja obrigatório para quem vai ocupar a vaga do SPA, é recomendável fortemente. E a segunda, complementando o que você disse, se você me permite, é também um cadastro nacional de quem tem interesse em participar das CEUAs. E dessa forma a gente não deixa que ocorra indicação ad hoc ou que venham esses SPAs disfarçados, como a gente sabe que aqui e ali acontece, infelizmente. Pode falar, Kleber. Então, é até um ponto que eu acho que quando a gente conversou, acho que foi no primeiro encontro, ou no segundo que a gente estava conversando, eu sou coordenador de qualidade de um CRO, né? Eu, como, para quem ainda não me conhece, né, eu sou administrador e sou engenheiro de produção. A minha área que eu tô me disponibilizando a estudar o máximo que eu posso é regulação mesmo, parte regulatória e tudo. A nossa CEUA, por exemplo, ela só tem membro externo. A gente não tem membro interno da CEUA. São profissionais de fora, professores de fora, SPA de fora, justamente gente que, assim, por mais que as pessoas tenham contato, elas não têm um contato direto dentro do CRO. Então, justamente para a gente não ter essa avaliação e criar uma estrutura mais robusta dessa parte de trabalho. Porque é igual o Arthur falou, a gente sabe, quem está mais próximo vai ter uma afinidade melhor. E nem sempre essa afinidade vai levar em questão uma boa prática clínica, o bem-estar dos animais. Então, assim, isso foi uma visão dos donos da empresa, e não puxando o saco, tá, gente, da onde eu trabalho, mas que é uma visão interessante, porque eles cobram isso da gente, pra gente não se misturar em relação a isso, né? E eu tenho clínica com a minha esposa, né? A gente tem uma clínica veterinária, então eu sei que não é moleza. Quando você tá lá, você, principalmente para quem convive com os animais, a gente sabe quanto alguns veterinários se doem tanto que você está fazendo toda uma pesquisa e você está doido para tirar um animal de lá, ou remover ele, realocar ele para outro canto, porque ele não tem mais condições de participar. A gente sabe que tem pessoas que levam isso ao extremo e não pensam. E com essa amizade da CEUA, muitas vezes, mesmo dando um parecer que aquele indivíduo não pode mais participar, por questão de amizade empresarial, a gente acaba tendo mantendo essa estrutura. Nesse ponto aí, tipo, a empresa que eu trabalho, ela tá sobressaindo. Não posso reclamar não, porque eu vejo que eles estão tentando e estão tentando fazer da melhor forma possível. Kleber, eu não sei nem qual é o seu CRO, tá? Mas vocês estão de parabéns, porque, em verdade, a maioria vários casos, vou nem dizer a maioria, que eu não posso dizer esse dado, mas vários casos que chegam ao nosso conhecimento é que no CRO a mesma pessoa é o fundador e administrador, é o RT, é o pesquisador e ainda é o coordenador da CEUA. CRO tem tanto que a Karen trabalhou arduamente no material a respeito de conflito de interesse, etc., etc. O CRO de vocês está de parabéns, até porque, vamos lá, eu sou o fundador, eu sou o dono da empresa, entre aspas, o dono da empresa, tu é meu funcionário, meu projeto está lá para avaliar. Tu vai aprovar ou tu vai negar meu projeto, Kleber?
Tu quer ter teu emprego garantido ou tu quer voltar para casa mais cedo, Kleber? Isso pode não estar explícito, mas muitas vezes está implícito na estrutura que é criada lá. Totalmente Então, correto. então o CRO de vocês está de parabéns a visão de vocês lá, viu? Tira o chapéu. Pessoal, eu queria voltar num ponto aqui que a Charmane comentou nos comentários. Deixa eu achar aqui de volta. Ah, tá. Ela falou assim: hoje eu estava lendo e refletindo. Se a bioética diz que os valores éticos não podem ser separados de fatos biológicos, e a ciência é um fato biológico, ignorar isso seria uma hipocrisia da própria bioética. Eu achei interessante esse comentário que ela trouxe e queria, compartilhar com vocês um pensamento. É, pensando nessas questões todas, né, sobre a consciência dos animais, né, sobre a ciência, a capacidade de ter experiências positivas também e tudo mais, né, e que os animais, assim como os humanos, né, os humanos e não humanos querem viver bem, se a gente levasse em consideração tudo isso, né, então, numa situação de uma CEUA e até do CONSEA, levando em consideração o conhecimento atual científico sobre ciência e consciência, qual seria a conclusão lógica que a gente deveria chegar em termos de pesquisa? No meu entendimento, seria a gente se aproximar da ética na pesquisa com humanos. Porque se a gente está fazendo esse paralelo e mostrando que os animais não humanos têm essas capacidades muito semelhantes às nossas, o que do ponto de vista ético isso tem de implicação? Que se eles são semelhantes a gente, né, na capacidade de sentir e de ter experiências, então a justiça, as regras que se aplicam aos humanos também deveriam se aplicar aos não humanos. E aí, isso é um assunto, assim, que eu raramente vejo aparecer e tal, e que eu acho que deveria estar mais presente no Conselho, nas CEUAs, que é a gente se basear mais na ética em pesquisa com humanos. Eu lembro que tem alguém aqui do curso que comentou que faz parte de CEP também, de Comitê de Ética em Pesquisa. E daí, se a gente, né, pensar qual é a base ética da pesquisa com humanos, é o principialismo, que, né, deriva de posturas mais deontológicas, de deveres, não podemos fazer certas coisas. Só que aí, quando a gente vai para os animais, qual que é a base ética da ética em pesquisa com os não humanos? Primeiro que a maioria das pessoas nem sabe dizer, né, qual é a base ética, qual é, né, o que está por trás. Mas alguns poderiam, né, identificar com o utilitarismo. Só que nem estaria certo, porque a gente tem vários tipos de utilitarismo, e o utilitarismo de interesses, por exemplo, não aceitaria 90% do que está sendo feito atualmente com os animais. Então, eu acho que essa reflexão, né, essa conclusão lógica, seria o mínimo a partir desse conhecimento. Então, esse comentário da Charmane me fez ligar com essa ideia, porque a bioética, né, é a área de conhecimento que mais trata disso, dessa questão, né, da ética em pesquisa, dos critérios, das regras, né, tudo que aconteceu na história. Então, Charmane, eu concordo bastante com você, assim, acho que talvez a própria bioética deveria se envolver mais, né? A gente deveria ouvir falar mais de bioética nos comitês de ética, no Conselho, talvez até Arthur e todo mundo. Uma coisa que eu sempre fico pensando quando eu estou lá no Conselho, quando eu vejo as cadeirinhas, porque a gente senta lá de frente com outras pessoas, daí a gente vê a plaquinha das outras pessoas. Aí tem lá Academia Brasileira de Ciência, Sociedade brasileira para o progresso científico, indústrias farmacêuticas. Aí eu fico pensando, caramba, é tão absurdo não ter a sociedade de bioética aqui. É tão, né? Tipo, se a gente pensar, a bioética seria a área por excelência que teria a ver com tudo isso, né? Ligando as questões científicas com as questões éticas e tudo mais. Então, é, desculpa, gente, no fim eu tô falando um monte.
Karim, foi uma escolha ou uma possibilidade do legislador naquele momento, mas eu concordo com você. A Sociedade Brasileira de Bioética, acho um absurdo também o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Biologia não terem assento no CONSEA. Então, seria pontos, além dos invertebrados, para a gente avançar na Lei Arouca, avançar ainda mais. Outra preocupação, já fui do CEP também, da Faculdade de Ciência da UNB, a gente não transformar também a CEUA, que era também uma discussão que havia no CEP, num balcão burocrático, né? Ah, preencheu os requisitos, carimba, vai. Ah, tá aqui, tá tudo aqui, carimba, vai. Ah, não, preencheu aqui, vai. Não, tem que ter essa discussão, essa reflexão, esse debate, e quem é da SPA não pode, assim, ter medo, no bom sentido da palavra, de discordar do que está ali, e se necessário for, faz constar em ata explicitamente que não concordou com aqueles elementos que estavam ali. Igual a gente fez quando a gente não concordou com a resolução do CONSEA que proibia o uso de animais em testes cosméticos, mas não porque a gente era contra a resolução, é porque aquela resolução que foi aprovada, salvo engano, a 54, ela era mais restritiva. A gente tinha a proposta de uma resolução mais ampla. E aí a gente pediu para constar em ata que a gente estava votando contra e os motivos do voto contrário. E as atas do CONSEA, eu posso falar isso porque, embora, como a Patrícia colocou, a gente tenha termo de sigilo, de confidencialidade, etc., as atas do CONSEA, elas são públicas, elas estão lá à disposição no site do CONSEA. Então, a gente fez constar explicitamente que a SPA não concordava com aquela resolução porque ela é restritiva. A gente queria a outra resolução, que era muito mais ampla. Eu acho que é sempre importante hum, expor a opinião, né? Como o Arthur falou, agora vou pegar o gancho dele, isso a gente faz no Conselho também, né? Nas reuniões. Como estamos lá representando os animais, a gente faz questão de que seja incluído na ata, né? E isso realmente tem um sistema lá que degrava as informações e tal, e numa SEO eu acho que seria uma boa prática também, né? Sempre a pessoa fazer questão de registrar sua opinião, mesmo que seja uma SEO cujo regimento define as coisas por maioria, eu acho importante sempre pedir para registrar essa informação, para ficar no histórico, até da atuação de cada pessoa, que ela não concordou com aquela informação, com aquela situação, né? Pessoal, muitos assuntos, dá vontade de ficar entrando em vários assuntos mais ainda, né? Mas para tentar cumprir a nossa missão de terminar no horário, que são 8h30, né? A gente combinou. Eu vou pedir então para os nossos convidados fazerem suas considerações finais, quiserem retomar algum ponto, deixar alguma mensagem para o pessoal que está fazendo o curso, que pretende participar de SEUA ou que já participa de SEUA, e aí a gente vai encaminhando para o encerramento. Posso Se começar? você quiser, pode começar. Eu acho que eu vou repetir. Obrigada, Arthur, por ter colocado ali. Depois dá para colocar o link também para eles. Está tentando colocar a imagem, mas não vai a imagem. Está tentando cortar e colocar lá. Vou procurar o A link gente para tem ele. a gente tem uma seção lá na plataforma que é de eventos. Aí eu vou colocar lá nos eventos, tá, Kleber? Legal, Todo acho mundo que é que bom vai. mesmo. Eu vou repetir uma coisa que eu falei na semana passada, que é, assim, expressar minha felicidade, vamos colocar assim, de que esse curso existe. Eu acho muito importante. Até hoje a gente tem mais participantes do que na semana passada, e a cada, não sei, eu tenho essa sensação assim que cada turma que a gente monta, cada curso que acontece é muito gratificante saber que a gente está conseguindo trazer essas pessoas para essa discussão e ter sementinhas plantadas nas cabeças das pessoas, porque é isso que a gente precisa, né? Esse senso.
crítico sendo desenvolvido e está lá, cada um fazendo o seu melhor dentro da selva para representar os animais. Isso é o mais importante, estar sempre nos lugares fazendo o advogado do animal, porque para julgar projeto, porque né, às vezes o pessoal foca na escrita do projeto, na metodologia e tal, mas isso a gente tem a maioria fazendo, mas a minoria fazendo esse papel de avaliar o mérito e tudo isso que a gente já falou. Então, é muito bom que esse curso esteja sendo feito. Então, obrigada por todos. Eu vou agora, porque a gente termina como a gente abriu, com a Patrícia com chave de ouro. É, pessoal, agradecer a todos vocês, rostos novos, prazer também rever quem eu já conheço, ainda que de forma virtual. A única que não é a Tayla, mas não porque seja um desprazer, mas é porque ela não abriu a câmera, então não dá para dizer. A Bianca ainda abriu no comecinho. Parabéns a todo mundo que tá fazendo esse curso, que está engajado. A gente sabe que não é fácil, que a gente tem que se doar, que a gente tem que estudar ainda mais, que tem que participar das reuniões, analisar projetos, discutir, e que também, em muitas CEUs, infelizmente, o ambiente não é tão amigável ou acolhedor como a gente esperava, como deveria ser. Caso isso ocorra em qualquer extensão com qualquer um de vocês, saibam que tem a Karen, tem a Bianca, tem a Vanessa, Falassós, que estão, no momento, no CONSEA, e porque cabe denúncia ao CONSEA, e também tem um grupo que a Karen coordena, onde há muita troca de informação, há muito diálogo. Então, pessoal, vou depois deixar aqui no chat meus contatos, eu fico também à disposição. Abraço para todo mundo, obrigado mais uma vez, Karen, é uma satisfação fazer parte sempre desse trabalho bonito de vocês. Então, passo então para Patrícia Tatemoto. Obrigada, gente. Só agradecer mais uma vez o convite da Karen. Também reforço as palavras do Arthur, né? Que vocês estão de parabéns de estar aqui às noites semanais de vocês, compartilhando conhecimento, compartilhando experiências. A gente se fortalece assim. Eu só ia ler um trecho do livro Economia Done It, que eu acho que é bastante inspirador, que diz assim: você nunca muda as coisas combatendo a realidade existente. Para mudar algo, construa um novo modelo que torne o modelo existente obsoleto. E eu acho que essa frase não vale só para a inovação tecnológica, mas também para esse tipo de comportamento que a gente vem criando, construindo, e todos os resultados, né, dessa construção que diz respeito muito à teoria da mudança. Então, eu espero e acredito que a gente vai tornar a exploração dos animais não humanos uma prática obsoleta. Obrigada. Nossa, Arthur, realmente fechou com chave de ouro. Gente, muito obrigada. Obrigada aos nossos convidados, Arthur, Vanessa, Patrícia, e não só pela presença de vocês aqui na nossa roda, mas pela parceria, né, de que a gente tem trabalhado juntos, e é, é muito esperança, dá muita esperança e satisfação saber que tem pessoas tão competentes lutando para mudar as coisas. Então, muito obrigada pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, por estarem sempre juntos, sempre apoiando. Obrigado a todo mundo que veio e pessoal que vai assistir depois a gravação. Obrigado também por assistirem. E é isso. Boa noite. A gente se vê semana que vem, na quinta-feira também. Não, na semana que vem é dia 3 porque na quinta é feriado. Então, nos vemos na quarta, na semana que vem. Tchau, pessoal. Obrigada pela Tchau. presença. Karen, eu não disse que a Obrigada. gente ia fechar com chave de ouro, e não foi nada combinado com a Patrícia, não, tá? É porque se eu tenho um mérito na vida, é a capacidade de me cercar de pessoas mais competentes, mais inteligentes, mais capazes, e sempre ficar ali brechando e aprendendo. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Abraço. Tchau, tchau Boa para Tchau, todos. gente.